Boa tarde, Sr. Professor. Como se chama? Muito boa tarde, chamo-me Abílio Batista Maia Evaristo. Onde nasceu? Nasci numa freguesia ribeirinha ao Tua, mais concretamente chamada Vilas Boas, e que tem uma anexa chamada Ribeirinha, que essa sim fica mesmo junto à linha férrea. Quando nasceu? Nasci em 1961. Que idade tem? Tenho 53 anos. Cresceu na zona no Vale do Tua, não é verdade? É como diz, cresci na zona do Vale do Tua, por ali mantive praticamente a minha vida toda, tirando uma outra exceção, e tanto assim que ainda lá resido. Que recordações guarda dessa zona? A vida dos jovens era muito diferente de hoje? Guardo múltiplas razões, muitas recordações. Evidentemente que a vida dos jovens nessa altura era muito diferente daquela que hoje tem. Basta dizer que o acesso às comunicações não era o mesmo. Os jovens, sobretudo da zona ribeirinha do Tua, se quisessem deslocar para algum lado, só tinham duas formas de o fazer, que era usando o comboio ou a pé. Costumava utilizar o comboio da linha do Tua? Eu usava, desde muito novo, usei o comboio da linha do Tua, não só ainda quando menino para me deslocar à terra dos meus avós maternos, e depois como estudante e inclusive o momento em que andei na tropa. Qual era a estação onde apanhava o comboio? Nós tínhamos duas possibilidades na minha freguesia, que era ou apanhávamos a estação do Caixão ou então o apiadeiro da Ribeirinha. Normalmente eu apanhava o apiadeiro da Ribeirinha. Como eram essas viagens? Eram viagens muito interessantes porque o comboio ia quase sempre cheio, era raro a vez que ele não ia cheio, então aos fins de semana, quando se vinha, por exemplo, os soldados do Porto, então estava-se a abarrotar mesmo, portanto eram muito interessantes. Como se fazia a ligação entre a sua aldeia e a estação? A ligação entre a minha aldeia e a estação, como lhe disse atrás, podia-se fazer de duas formas. Se apanhasse a estação do Caixão, tínhamos um autocarro público. Pelo contrário, se usássemos a estação da Ribeirinha, aí não havia autocarro e, portanto, a forma mais fácil de nos deslocarmos era a pé, naquela altura, estamos a falar há 50 anos atrás. Há mais alguma história da sua juventude que nos queira contar sobre esse território? Eu posso contar, na minha ligação com o Tua, tenho pelo menos, e com a ligação com a linha férrea, sobretudo, três histórias que eu posso contar rapidamente. A primeira, ainda eu teria por volta de 6, 7 anos, ainda o comboio era a vapor, puxado pela máquina a vapor, e recordo-me perfeitamente, como sou hoje, que fiz uma viagem com a minha mãe à terra dos meus avós maternos. E viemos a pé até à Ribeirinha, depois apanhamos o comboio até ao Tua, comboio esse que era puxado ainda nessa altura pela máquina a vapor. Depois no Tua, claro, fizemos o transbordo para a linha do Douro até ao Pocinho, e novamente do Pocinho voltamos a apanhar na linha do Sabor, apanhar o comboio para duas igrejas que eram onde terminava a linha do Sabor. E o que é curioso é que, sendo eu tão jovem, recordo-me perfeitamente que em duas igrejas, quando terminámos a nossa viagem, passado possivelmente 8, 9 horas ou mais, o transporte que estava à nossa espera era uma burra de um tio meu. E assim nos deslocamos depois para essa terra, que se chamava São Pedro da Silva, mais concretamente uma anexa Fonte Ladrão, de burro. Portanto, fizemos o comboio, fizemos a viagem a pé até à Ribeirinha, depois de comboio e, finalmente, usamos o burro desde duas igrejas até São Pedro da Silva. Eram sempre divertidas, então, essas... Não percebi. Eram sempre divertidas, essas... Muito divertidas. Essa é uma história que eu me tenho presente, apesar de passarem praticamente 50 anos que ocorreu. E depois há mais dois momentos também. Um que foi quando eu passei a ir para a Universidade do Porto, a tirar a licenciatura em História, e que também usava a estação da Ribeirinha, ou a estação, não era propriamente estação, que era um simples apiadeiro, e que usámos o comboio até ao Tua, e depois novamente o Douro, mas aí já em direção a sul, ao Porto. Aliás,
nós podemos dizer que naquele tempo, até aos anos 80, a linha do Tua podia ser comparável hoje ao IC5, porque realmente a função dela era essa, todas as zonas ribeirinhas, os concelhos ribeirinhos do Tua usavam a linha do Tua, como hoje nós usamos o IC5. Ainda tenho outra história também, essa tem a ver com no momento em que eu andava a cumprir o serviço militar, nos fuzileiros em Lisboa, e que me deslocava também, usava a linha do Tua para me deslocar, eu e dezenas de soldados. Portanto, à sexta à noite regressámos a casa e domingo à noite lá voltámos nós para a tropa, como era costume dizer-se na altura, e aí sim eram umas viagens muito divertidas. Claro, uns copitos à mistura muitas vezes, e umas namoradas também acontecia isso. Mais? Alguma pergunta? Não há mais, não tem mais. Não sei se havia mais alguma. Vejam lá. Mas agora...